Bom, nós vamos falar sobre saúde, nutrição. Hoje é dia de você ficar bem informado, vocês telespectadores que encaminharam perguntas aqui para o programa Sul de Minas em Foco através do nosso e-mail, suldeminasemfoco@gmail.com, ou também através do nosso WhatsApp, que é o 359-8853-9542. Chegou o dia de esclarecer as suas dúvidas. A nutricionista Carol Brasil está conosco aqui e vai responder as dúvidas que vocês, telespectadores, encaminharam aqui para o nosso programa, que, né, naquela dúvida que tem, a gente sempre abordando alguns temas e sempre há a participação do telespectador, e hoje é dia de você esclarecer suas dúvidas. Carol Brasil, um prazer recebê-la aqui no Sul de Minas em Foco mais uma vez, para esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Olá, Lucas, obrigada, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar com todo mundo que está nos assistindo, Lucas. Ô, Carol, a gente chegou aqui e recebeu várias perguntas, inclusive uma veio de Belo Horizonte, que é da Jéssica Aparecida Gomes. A Jéssica está grávida de gêmeos, olha, parabéns, Jéssica. Está com a pressão alta, aí já complicou um pouquinho, né? Ela gostaria de dicas de alimentação para controlar a pressão dela. É a Jéssica Aparecida Gomes, de Belo Horizonte. Olá, Jéssica, parabéns aí pela gestação, né? Eu falo que a gestação é um momento único na vida da mulher, e dois ainda deve ser mais emocionante ainda, né, Jéssica? Mas a hipertensão na gestação é um probleminha aí que a gente consegue controlar um pouco, sim, com a alimentação, mas principalmente com o ganho de peso, Jéssica. Então, Jéssica, quando a gente fala de hipertensão na gestação, a gente sempre tem que estar muito atenta a alguns pontos principais. Como, por exemplo, o ganho de peso nesse período. É claro que o ganho de peso ele precisa acontecer, e como nós já havíamos falado anteriormente, o ganho de peso ele vai ser baseado pontualmente no seu peso pré-gestacional. Então, para a hipertensão, a gente faz um controle bem criterioso de como está esse seu ganho de peso, claro, né? Considerando toda a sua alimentação, mas a gente tem que considerar também o uso de alimentos embutidos, alimentos que têm uma quantidade muito grande de sal, alimentos industrializados e também a quantidade de água ingerida. Então, a gente precisa fazer um controle hídrico muito bem feito, tá? Para a gente saber como que está essa questão da hidratação e, é claro, a retirada desses alimentos, que são alimentos industrializados, e os embutidos cárneos também, que são não muito interessantes nessa fase da gestação. O Carol, é comum, por exemplo, mulheres com gravidez de gêmeos terem a pressão mais alta, terem que tomar um cuidado a mais com a alimentação nesse sentido, ou é normal para todas as grávidas? Na verdade, a hipertensão na gestação, ela não é algo comum, mas ela é algo que pode acontecer, tá? E aí a gente sempre tem que estar muito atenta a essa paciente de uma maneira geral. A hipertensão na gestação hoje, ela tem um controle um pouquinho mais rígido, né? Tanto pelo profissional médico, mas também pelo profissional nutricionista, porque nós sabemos que quando acontece essa hipertensão, ou quando essa paciente, né, ela tem essa hipertensão na gestação, se a gente não cuida de uma maneira muito, mas muito rígida mesmo, no sentido da rigidez, assim, do controle da pressão, do controle do peso, do controle da alimentação, a gente sabe que isso pode acarretar aí vários problemas para essa gestante. Mas falar que é algo que é comum, a gente não pode falar, mas é algo que pode acontecer, independente também de ser gêmeos, né, de não ser gêmeos, enfim. Mas é algo que a gente tem ali, sim, um controle um pouquinho maior. Olha só, outra pergunta aqui de Pouso Alegre é da Marta Maria dos Santos. Ela disse que a filha dela está grávida, ela está tendo muito desejo de comer alimentos pesados, como feijoada, por exemplo. Ela quer saber se ela precisa dar esses alimentos para a filha dela e o que fazer. A Marta Maria dos Santos está preocupada aqui de Pouso Alegre. Oi, Marta, tudo bem? A sua preocupação é uma preocupação super válida, Marta. É muito comum que algumas mulheres, durante todo o processo de gestação, desenvolva e tenha vontade de comer determinados tipos de alimento. Entretanto, os alimentos que têm uma quantidade maior, um pouco de gordura, são alimentos que não são tão interessantes. Por quê? Porque alimentos com uma densidade calórica, com uma densidade de gordura um pouco maior, podem fazer com que o ganho de peso na gestação seja muito acentuado. E qual que é o grande problema disso? O ganho de peso, ele precisa ser controlado na gestação. Mas o que é esse controle? Não é que ele precisa ser uma coisa
rígida, mas ele precisa ter cautela, porque o ganho de peso ele tem que ser dentro daquilo esperado para todo o período de gestação. Então, por exemplo, se ela sentiu vontade de comer uma feijoada num dia, tá tudo bem, mas o consumo diário dessa feijoada não seria tão interessante, porque isso pode, de fato, prejudicar outras situações. O aumento do peso, até a própria alteração de pressão arterial, questões clínicas, como, por exemplo, consumo aí exagerado ou diário de alimentos muito calóricos ou com muita quantidade de gordura, podem sim ter manifestações clínicas, como, por exemplo, o aumento do colesterol sérico. Então, assim, a gente precisa ter ali um bom controle, né? Vontade, uma vez ou outra, tá tudo bem, mas o consumo diário desses alimentos realmente não é indicado. Bom, o pessoal de casa tá vendo uns cachorrinhos latir aos fundos aí. Ô, Carol, você tá em casa, né, gravando em casa, e você tem quantos cachorros? Conta pro telespectador, porque você é uma amante de pet aí, né? Conta pro telespectador. Eu sou, Lucas, eu sou cachorreira, Lucas. Eu tenho 3 cachorros, um papagaio, e eles não sossegam. Eles não podem ouvir a minha voz, que ele já começa a latir e a querer fazer festa. Olha, então, é só para o pessoal de casa, é a hora que eu vi uns latidos aí, a hora que eu vi um papagaio no fundo aí, é a Carol que está ali no meio de um zoológico ali, né? 3 cachorrinhos, um papagaio, sem contar as maritacas que vão sobrevoando aí, né, Carol? Aqui também acontece a mesma coisa. Ô, Carol, outra pergunta que vem aqui é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a Rede América sintonizada lá, e ele gostaria de saber o seguinte, a Priscila, no caso, Priscila Pereira, ela quer saber que tipos de alimentos é bom comer no início da gestação. A Priscila lá de São José do Rio Preto. Oi, Priscila, tudo bem? Priscila, é muito interessante essa sua pergunta, porque é uma coisa muito comum. Muita gente às vezes me procura e fala assim, Carol, o que eu devo comer para ter uma gestação principalmente tranquila agora no começo? Como a gente já falou anteriormente, toda alimentação ela sempre vai ser pautada para a gente conhecer primeiro seus hábitos alimentares, mas principalmente na relação do seu ganho de peso. O ganho de peso ele está relacionado com o seu peso pré-gestacional, ou seja, como era o seu peso antes de você engravidar. Mas não existe um alimento específico, por exemplo, que vá garantir que a sua gestação seja tranquila, que a sua gestação não tenha complicação, enfim. O que a gente sempre recomenda é que a pessoa, né, essa mãezinha, essa gestante, inclua na alimentação frutas, verduras, bastante suco, bastante água, se hidrate bastante. Mas não existe um alimento específico que poderia pontualmente melhorar toda essa questão. Mas o que a gente indica? Alimentos aí verde escuro, pela quantidade de ferro, que é bem legal. Alimentos lácteos, que vai ter uma quantidade de cálcio, que também é interessante. Bastante proteína, porque eu preciso pensar que o neném ali, nessa fase de crescimento, que a gente chama de hiperplasia e hipertrofia, ele está crescendo, ele precisa de bastante proteína. Então, se você conseguir colocar os grupos alimentares de maneira geral, carboidrato, proteína, gordura de boa qualidade, por exemplo, seria aí uma boa indicação para o começo da gestação. Olha só, você de casa, se quiser participar mandando perguntas, é só mandar um zap para a gente através do 359-8853-9542 ou pelo e-mail sudminasinfoco@gmail.com e também pelas redes sociais. Aqui também aparecem as redes sociais da Carol Brasil. Você pode também falar direto com ela, tem um contato da clínica dela também. Se você quiser conversar com ela, ter esse assunto particular, você pode também acessar aí essas redes, esses contatos. A outra pergunta aqui, Carol, vem da Clara de Souza, ela é da cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Ela quer saber, ela disse que ela assistiu aí ao último programa e ficou na dúvida sobre os alimentos que possuem acidez na gravidez e que seriam bom evitar. A Clara de Souza de Betim. Oi, Clara, tudo bem? Clara, eu acho que talvez eu não tenha entendido muito bem a sua pergunta, mas a questão da acidez na gravidez, né, alimentos que são ácidos, não existe nenhum tipo de coisa que seja, na literatura, né, que seja proibido. O que a gente indica é que determinadas pessoas realmente, ao consumo de produtos que são muito ácidos, elas tendem aí a ter um pouco de queimação, de azia, de mal-estar. Claro, outra questão também em relação aos alimentos ácidos, né? Talvez sejam os alimentos que são ricos em vitamina C. Isso é super interessante, principalmente pós as principais refeições. Vou dar um exemplo para você.
Terminou de almoçar, tenta acrescentar uma laranja, um suco de limão. E por que isso seria tão importante? Esses alimentos, eles são ricos em vitamina C. A vitamina C, ela melhora a biodisponibilidade do ferro. E para gestante, nós sabemos que a gente tem um período onde acontece a anemia aí da gestante, onde a gente tem um pouquinho de baixa de ferro, alguns elementos ali que vão ficar um pouco mais baixos. E aí, fazer a inclusão desses alimentos que são ricos em vitamina C, que aí sim seriam esses alimentos ácidos, como laranja, como limão, seria extremamente interessante para melhorar essa biodisponibilidade do ferro. Tudo bem, Clara? Olha só, Carol, a outra pergunta é do André Pinheiro Rosa, de Pouso Alegre. Ele disse que a esposa dele está grávida e tem deixado ele louco aí com os desejos dele. Olha só, ele falou que esses dias ela quis comer doce de figo com Nutella e arroz. Ele quer saber se é normal. O André está preocupado aqui de Pouso Alegre. André, eu te entendo perfeitamente, André. Eu já tive pessoas já com relatos de querer comer sabonete, perfume, alimentos que não tem nada a ver, umas misturas meio loucas assim, pão com feijão, enfim. Então, isso é muito comum, tá, André? E eu acho que agora é uma fase que você tem que ter bastante paciência, tá? Essa questão que, às vezes, a gestante, né, apresenta, né, de querer mudar essa parte do apetite, fazer combinações que às vezes não fazem muito parte, né, do nosso dia a dia, ela tem um nome, é chamado de pica-malácia, né, que é um nome um pouco estranho, mas a gente sabe que realmente isso acontece. Então, o que a gente tem que ter, né, você enquanto parceiro, companheiro, é muita paciência, entender que isso é comum, mas o mais importante, quando a mulher tem esse desejo, às vezes um pouco diferente, né, sempre ter a percepção que ela não pode consumir, por exemplo, alimentos que não são, né? Coisas que não são, aliás, alimentos. Por exemplo, sabonete, shampoo, eu já ouvi falar isso, né? Então, isso realmente não pode. Então, quando a mulher tem um desejo de consumir algo que foge ali do convencional, se não for alimentos, né? Isso realmente não é indicado pelo risco de uma intoxicação. Nós sabemos que alguns produtos químicos, né? Eles são extremamente irritantes, tanto para o intestino quanto para o estômago, são altamente tóxicos. Então, a gente pede aí que a mulher, às vezes, né? Quando tem esse desejo, para que, caso isso aconteça, que não faça o consumo de qualquer produto que não seja alimentício. E para você, André, é paciência mesmo, companheirismo, e tá junto aí nesses desejos aí que a mulher geralmente vai apresentar mesmo. Bom, Carol, o Brasil hoje respondeu às dúvidas dos telespectadores aqui do programa Sul de Minas em Foco. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando, pode encaminhar suas dúvidas através do nosso WhatsApp, 35, é o DDD aqui do Sul de Minas, Pouso Alegre, 988539542. Também pode ir lá pelo suldeminasemfoco@gmail.com, que é o nosso e-mail, e também nas redes sociais do Sul de Minas em Foco, no Instagram e no Facebook. E na Carol também tem aí os dados da Carol, você pode ir a Carol Brasil, né, que é nas redes sociais, você pode falar com ela. E, Carol, você está de clínica nova também, né? Está aparecendo contato aqui. Você mudou agora em agosto, no mês de agosto, já está atendendo uma nova clínica, né? Exatamente, Lucas. Agora, então, estou lá na Clínica Santa Sara. Estão todos convidados para conhecer a clínica. Um lugar muito aconchegante. Vai lá tomar um cafezinho, tomar uma água com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a nova estrutura. É uma nova estrutura para atender a todos de uma maneira mais confortável, mais gostosa. Então, estão todos convidados para tomar um cafezinho lá com a gente. Clínica Santa Sara. Aí, Carol, e nos próximos programas a gente vai falar um pouco mais, voltar a falar de amamentação, de gravidez, dar essas dicas que a gente vê que o telespectador está com muita dúvida nesse sentido e aqui é o momento para esclarecer, né? Exatamente, Lucas. E mandem as perguntas de vocês, mandem as dúvidas. Eu acho que isso que enriquece o programa, a gente poder fazer essa troca. E se você quer saber qualquer coisa sobre nutrição, pode mandar para a gente, que a gente está aqui para responder. E a Carol sempre acompanhada com seus bichinhos de estimação, seus pets, né? Tem papagaio, tem 3 cachorros, né, Carol? Agora tem que arrumar também coelho, gato, tem que fazer um zoológico aí, né? É quase um zoológico. Hoje vocês escutaram bastante a Cuca falando aqui com vocês, que é a minha papagaia aqui de casa. Carol, mais uma vez, obrigado aí pela parceria, obrigado pela presença, participação aqui no Sul de Minas em Foco. Até os próximos programas. Até, Lucas. Muito obrigada. Um beijão para todo mundo, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. O nosso programa continua. Fica ligadinho aqui conosco e tem muito mais ainda. Caixa de marcha com problemas? Veja os cuidados e possíveis problemas dessa peça.
meu nome é Gabriel, sou estoquista do Grupo Salim. Você está passando por uma circunstância onde o seu carro se nega a engatar a marcha e a mesma acaba não entrando? Saiba então que certos problemas podem ser a causa disso. A caixa de marcha é a responsável por fazer a transmissão do movimento emitido pela força do motor para as rodas. Por meio do sistema de transmissão, a caixa distribui os comandos de força, tração e torque para as rodas, de modo que elas tenham o melhor rendimento, levando em consideração o atrito e o tipo de terreno no qual estão sendo submetidas ao uso. Ela é essencial para o funcionamento do veículo, portanto, é preciso ter uma atenção redobrada à caixa de marcha e aos componentes que compõem esse sistema. Confira as nossas redes sociais e até a próxima. Olá pessoal, hoje dia 1º de agosto de 2022, ainda começamos o mês de agosto dando uma boa notícia para vocês. Estou aqui com o nosso presidente da Câmara Municipal, reverendo Dionísio, com o vereador Dionísio do Pantano, Eli da Autopeças, Tomatinho, Eliselto, Arlindo, Leandrinho e o nosso vereador Daí Quincote. Estamos aqui na estrada que liga o Algodão até o Instituto Federal. Já começando a ser pavimentada. Essa pavimentação vai ser de 8 km e 700 metros e vai dar qualidade de vida, melhorar as condições dos produtores rurais aqui da região. É Pouso Alegre continuando a trabalhar por você. Vem para Pouso Alegre!